Salve, salve a todos. Estamos aqui para mais um encontro, para mais um debate aqui no nosso canal. Quero agradecer a presença de todos, professor Valmir Israel, professor Isaac Pereira, nosso ilustre Antônio Silva, Adriano, sempre presente. E depois aqui, rapidamente, os nossos convidados de hoje, que está aqui o Eliseu, que está participando pela primeira vez, e depois o nosso professor Evandro Luiz Forte. Rapidamente, professor Evandro, só se apresentar aí para a gente, falar um pouco do seu trabalho, um pouco de você, para a gente poder já explanar aí no grupo aí, e depois todo mundo ficar sabendo quem é você. Fica à vontade. Boa noite, novamente, desculpa a demora. Meu nome é Evandro Forte, eu tenho 52 anos e mais de 20 anos dedicado ao futebol. Até o mês passado, eu era o coordenador de captação do Curitiba Futebol Clube. Antes disso, eu trabalhei durante 20 anos como treinador, desde a categoria amadora aqui em Curitiba até o profissional. Ah, legal, legal. Professor Eliseu, rapidamente, só se apresentar aí para todo mundo aí, falar um pouco de você, rapidamente, né? E onde que você trabalha atualmente, né? Só para você se apresentar aí. Com você, professor. Boa noite a todos. Meu nome é Eliseu. Sou ex-atleta profissional de futebol. Parei de jogar já faz agora, vai fazer 5 anos. No segundo ano como treinador de base. E hoje estou trabalhando na base do Joinville Esporte Clube, junto com o mestre Thiago. E, claro, a gente buscando conhecimento. E para mim foi uma honra poder receber esse convite, através do Douglas, também do Thiago, poder participar com vocês aí e poder absorver o máximo possível aí de conhecimento aí. Legal. Obrigado, Eliseu. Então, assim, para a gente já dar o start aí inicial, para a gente já começar. Professor Evandro, queria que você falasse um pouco aí sobre captação, assim, um pouco da sua experiência, algumas coisas que você acha que mudou, que não mudou, como era, como deve ser, uma visão aí para a gente poder, depois que você fazer essa explanação, a gente abre para perguntas e debate, tá bom? Pode ser? Claro. Bom, vamos lá. Primeiro, Eliseu, então você deve estar trabalhando com o Fabinho aí no Joinville, Eliseu? Isso. Enquanto a base está parada, né? A gente anda lá auxiliando lá o Fabinho lá, que um baita profissional ali. Tem uma amizade. Né? Isso. Manda um abraço para ele, é excelente pessoa, um caráter ilibado. Eu conheci ele aqui desde que ele era treinador da categoria de base do Paraná. A gente fez alguns bons jogos, um contra o outro. Bom, sobre base, é difícil falar sobre base, captação de base, porque ela começa principalmente no Curitiba, desde o 10, né? Garotos nascidos em 2010, garotos de 10 anos, no caso, né? E vai até o sub-20. Para que eu não me alongue, porque são muitas categorias, eu posso focar na 17 e no 20 e na transição, para que a gente possa, acho que, aproveitar a experiência de todos. Até porque lá embaixo é muito subjetivo, né, meu? Os meninos ainda são promessas, e do 17 ao 20, o caminho está mais próximo para chegar. Então, era onde a gente dava mais ênfase, ou pelo menos eu dava mais ênfase na captação externa de garotos sub-17 e sub-20. Então, eu acho que seria mais proveitoso. Rapidamente, então, o 17, quando a gente capta jogador sub-17, principalmente no Curitiba, a gente primeiro tem que ter bem na mente o que tem no sub-15, para que você não cometa injustiça. Porque, de repente, você sai de Curitiba, vai até o interior da Bahia e traz um garoto, por exemplo, 04, que é o primeiro ano do sub-17, e do nível de maturação lá em cima, e na tua categoria menor, tem um menino de nível de maturação mais baixa e que pode trazer mais frutos. Então, isso é importante na cabeça do captador, ele saber que, primeiro,
todo o elenco que ele tem no 15. Todo o potencial que ele tem lá no 15. Depois sair para captar no 17. Acho que é mais ou menos por aí. A gente pode aprofundar, mas senão só eu falo e tem muito conhecimento na mesa. Legal. Eu já vou iniciar, então, uma pergunta. Então, assim, como você falou do 17 e do 20, por exemplo, tem a captação ali, vamos lá, do sub-13, o 13 também já tem a transição para o 15. Então, essa captação, ela é um pouco assim, um pouco mais, como é que eu posso te falar? Ela é um pouco mais demorada e assim não é tão exigida do clube para priorizar o 15 e o 17, professor? Como é que funciona isso assim, só para... Não, é que não, tá certo. O 15, eu falo do 15 e 17 porque principalmente o 17, você tem que ser mais criterioso. E tá. lá no 13 é mais fácil. Entendeu? O funil é largo, o funil é um funil, só que a base entra muita gente. E conforme vai chegando no profissional, vai afunilando. Então, o 17 está quase no conta-gota já, entendeu? Então, aqui o critério tem que ser maior do que lá embaixo. Lá embaixo, no 13, no 12, no 11, o primor técnico é primordial ali, é o que difere um menino do outro. Então, mas você não pega um e deixa o outro. Se tiver dois parecidos, você leva os dois, porque tem espaço. Agora, no 17, você vai captar o que você tem que ser obrigatoriamente melhor do que você tem. Entendi. Por isso que a gente pode ser até o 17, porque os critérios são mais rigorosos do que lá embaixo no 13. E no 12, consequentemente no 11, que ainda são oriundos do futsal, né? Sim. Legal. Eu tive uma experiência em São Paulo com o fisiologista do Santos, uma palestra dele, e ele mencionou justamente a maturação de um atleta do Santos, né, que ele era muito bem numa categoria. Quando passou para outra, ele caiu muito. E aí eles dispensaram. Só que depois eles foram analisar o processo, era a maturação dele que estava muito lenta, ou um processo da adolescência, e eles viram que eles cometeram um erro, né? Então, acho que isso também, antes, sem a fisiologia, você não tinha muito isso na mão. Eu creio que hoje que a fisiologia do esporte ela está ajudando isso os clubes. Eu não sei se você tem uma opinião sobre isso também. Sem dúvida. Foi o que ele me contou, né? O fisiologista contou na palestra, né? Que aconteceu com o Santos. Não, tem que andar de mãos dadas, né? Sine qua non, digamos assim, né? Uhum. Como que você vai falar que um goleiro, por exemplo, que com 13 anos tem 1,70 m, você vai falar que ele é baixo? Então, você tem que fazer a idade óssea dele. Isso acontece frequentemente, né? Então, se você não tiver o nível, o grau de maturação, a idade óssea, tudo certinho para não errar, com certeza você vai cometer injustiça. Então, o fisiologista, no caso, na captação e depois dela, eu acho que é tão importante quanto o captador. Entendeu? Porque ele vai te avalizar o que você trouxe. Tá? O que aconteceu no Santos e acontece no Brasil todo é isso. Às vezes o garoto é franzino, mas ele é grau de maturação baixo, e aí passa 6 meses e ele passou todos os outros. Porque tecnicamente ele era igual, entendeu? Só que era mais fraco, então a gente subjuga ele. A hora que ele atinge o grau de maturação que iguala o grau, ele passa os outros. Isso tem que ter muita calma para não cometer injustiça, que é normal acontecer em todos os times. Todo mundo comete esse tipo de erro, inclusive nós. Legal. Obrigado, professor. Então, assim, eu já fiz as minhas 2 perguntas. Eu deixo aberto aí para o pessoal, quem já se manifestar, por favor, para a sequência. Vamos lá? Tá mudo, quem é que vai perguntar? O Valmir está falando, mas está mudo. Mudo, Valmir. Está no mudo. O Valmir, está no mudo. Aí fica difícil, né? Professor Evandro, me diz uma coisa, como é que funciona o processo de captação do Curitiba? Como é que é feito, né, essa captação? Vamos lá, Valmir. De qual categoria específico, assim? Porque cada uma tem sabe? Tem uma específica. Tá. Então vamos lá, vamos trabalhar com essa de 15, 17 anos, por exemplo, só para a gente ter uma... Bom,
15 e 17. Vamos lá. Então, você sabe que em partes, a categoria é dividida assim. O sub-15, teoricamente, é 1 ano. O sub-17 são 2 anos. E o sub-20, 3 anos. Só que a gente, como muitos clubes faz ano a ano, né? Então, seria 15, 17 e 20. Muitos clubes fazem ano a ano. O Curitiba não consegue fazer ano a ano porque você sabe o custo que é. Então, a gente consegue, no 15, a gente faz assim, ó, jogadores nascidos 05 esse ano, né? E 06. Então, o que a gente faz? No 15, para captar jogador do 15, nós temos que olhar no 14 e aí sair. O que a gente leva em consideração nessas categorias menores, que é diferente do 17? São os fatores, aquele pilar, né, meu? É físico, técnico, tático e psicológico. E também tem que ser levado em conta o grau de maturação, principalmente no sub-14. Então, a gente faz a comparação direta. Por exemplo, eu saio, vou num clube de formação. Aí em Santa Catarina tem muitos. Correto. Clube que formam jogadores para vender para clubes, né? Para pulverizar. Então, eu vou até lá. Se o grau de maturação for igual, teoricamente, o físico igual, técnico igual, tática igual, psicológico igual, que a gente não consegue mensurar isso, a gente vai mais ou menos pelo olho e pelos anos de experiência. No 15, eu opto pelo mais veloz, desde que todos esses fatores aparentemente são iguais. Se não, sempre, sempre, sempre vai optar pelo mais técnico. Ok. E categorias menores, por exemplo, sub-10, sub-11, na verdade até o sub-13 ali, a forma de captação, vocês fazem campos reduzido, 3x3, 4x4, é mais ou menos isso, e aí vocês analisam a característica de cada atleta de acordo com aquilo que vocês procuram? Não, nessa categoria menor, é que o Curitiba tem desde o 10. E é assim, para nós é assim, os pequenininhos treinam 3 vezes no salão e só 2 vezes no campo. Então, a captação é feita nas escolinhas de futsal, 10 e 11. Então, até entendeu? 10 e 11, 3 vezes no salão, 2 vezes no campo. Aí, depois, 12 e 13, aí é 3 vezes no campo e 2 vezes no salão, para aqueles que querem continuar. Depois do 13, aí é só no campo. Entende? Então, a captação nossa, a gente não tem como você falar assim, não, vamos a certa característica. Não, nós vamos buscar aquele talento que está se sobressaindo nas escolas conveniadas do Curitiba ou no Campeonato Paranaense de Futsal, a ABB, tem quadra 7, Tupiniquim, tem muitas escolas aqui. Tanto eu quanto os professores das categorias menores acompanhamos os campeonatos de futsal do estado e lá a gente vai captar, ou aqui ou até mesmo no interior do estado. Mas é feita nessa categoria no futsal e não fazendo teste no campo. Ok, professor, obrigado. Agora, quem vai fazer perguntas? Vamos lá. Professor, vamos lá. Adriano. Adriano. Professor, em relação à metodologia utilizada nas categorias, sub-15, sub-17, cada profissional tem uma metodologia ou você segue uma metodologia de vocês, de trabalho, né? Em relação aos treinos, em relação a essa situação, como é que é feito isso? É interessante essa pergunta, que é alvo de muito debate, entendeu? Então, vamos dizer que a metodologia que você está querendo dizer assim, tipo assim, o modelo de jogo.
O Curitiba tem uma cartilha que a gente fez com o modelo de jogo. E a metodologia, ela tem que ser diferenciada. Por exemplo, o treino que você dá para o 13 não é o mesmo treino que você dá para o 15, muito menos que você dá para o 17 e para o 20. Mas o modelo de jogo, mais ou menos, eles tentam seguir do 15 em diante. Só que a gente guarda isso daí, como eu disse, é motivo de discussão. Tem gente que prefere o modelo de jogo engessado e todas as categorias seguem até o profissional. E tem gente que defende a individualidade de cada treinador, desde que não fuja muito naquele norte. Então, no caso, no ano passado, o Curitiba fez uma cartilha, pode ser de metodologia de treinamento, guardado as proporções de intensidade e volume para cada categoria. Lógico que a gente precisa falar isso, até porque a gente está entre profissionais, mas guardado isso, a gente tem o norte, mas a individualidade de cada treinador é respeitada, por opção da coordenação. Vamos supor, você é um treinador que trabalha jogo apoiado, entendeu? E o outro gosta de trabalho de jogo de transição. Então, a gente trabalha jogo apoiado no 15, transição no 17 e no 20 já é muito próximo do profissional. Eu não sei se eu consegui ser claro. Sim, eu entendi. Foi claro. Mas em relação de... Pensando na formação do atleta, essa diversidade, você acha legal ou preferia seguir uma só metodologia, por exemplo, né? Eu, particularmente, eu acho que essa diversidade é importante para o atleta, porque a ideia do atleta é vender, né? A ideia é essa. Então, quanto maior a diversidade que ele tiver, melhor para vender, né? Na minha opinião, né? Não sei. Eu concordo, principalmente nas menores. Um ano retrasado teve uma discussão muito grande dos jogadores formados pelo Barcelona, que eles não tinham mercado, porque o Barcelona forma o jogador dentro daquele modelo de jogo. Então, eram jogadores de características de muita técnica e de muito jogo apoiado, e onde você punha, por exemplo, você não pode pegar um jogador do Barcelona, daquele Barcelona que nós vimos, e tentar fazer ele jogar no Borussia Dortmund. Entende? Ele vai ter dificuldade. Então, isso foi uma discussão que foi feita um ano retrasado, porque o Barcelona não conseguia vender os jogadores que eles não podiam, que eles não absorviam. Por quê? Porque eles formaram um jogador para um modelo específico de jogo. E aí o jogador vai encontrar limitações para se inserir no mercado. Eu concordo com você. Eu acho que lá embaixo, menos no 20, lá do começo, do 15, 14, 16, 17 é o limite, você deve diferenciar e deve proporcionar aos atletas o máximo de conhecimento possível, de vários modelos de treinamento e vários princípios, subprincípios e modelos de jogo, entendeu? Eu penso mais ou menos como você, mas não no 20. No 20 eu acho que já tinha que ser o espelho do profissional. É isso aí. Obrigado, professor. Então, professor, pegando a do Adriano aqui, então, assim, vai muito sobre aquilo que você falou de estar engessado, né? Então, se você tem uma coisa engessada, a chance de você ter um resultado de formação, sei lá, rentável, vai ser complicado, porque você seguiu aquela metodologia a vida inteira, e até estou assistindo o negócio do Barcelona lá no Netflix, e isso ficou claro lá, né, no trabalho dia a dia, os jogadores que vieram da base. Hoje você vê só o Sérgio Roberto ali tentando se destacar, mas você não vê nenhum clube tentando comprar o Sérgio Roberto do Barcelona. Então, eu creio que vai muito nessa linha que você falou, né? É uma dificuldade que está acontecendo agora, né? Foi o que o Adriano disse, né? Adriano? Você não pode... Você vai forjar o jogador para o mercado e não para o seu modelo, entende? Porque senão, a hora que o jogador chega no último estágio, lá nos juniores, e ele não consegue se inserir no profissional, ele tem que sair para o mercado. Mas ele foi doutrinado aquela escola. E aí ele sai para o mercado
não é que ele não tenha qualidade, ele tem qualidade, mas ele não consegue se inserir num outro modelo. Eu fiz dois clubes de nível A, que é o Borussia e o Barcelona, porque são modelos, né, não são antagônicos, né? Um é um modelo de jogo mais apoiado e o Borussia é um modelo de jogo de transição e muita velocidade, principalmente a velocidade da bola, né? Verdade. Não, tranquilo, foi bem claro, esclarecedor. Então agora deixo aberto aí, Thiago, tem Isaac, eu para fazer perguntas. Quem é? É o Antônio, né? Antônio? Acho que tem que tirar o microfone lá, Antônio. Não saiu o microfone. Isso mesmo. Boa noite, Evandro. Oi, Pete. Então, Evandro, com relação à captação. Então, a captação, você como observador, então, assim, a captação, você vai fazer ela com um perfil de venda futuramente de um atleta, então, não só para o clube. Então, essa captação, ela fica em cima de um perfil de venda, no caso. Sim, olha, veja bem, Pete, isso, essa discussão aí já é captação para 17 e 20. Sim. Porque lá no 13, 14, 12 que a gente citou, não dá para você ter essa projeção, entende? Sim. Agora, quando você traz um jogador para o 17, ele tem que ter perfil de venda. Concordo com você. Além de todos os fatores, tem que estar bem intrínseco nele, físico, técnico, psicológico, grau de maturação e ainda tem a velocidade e a biotipia. Porque ali já não dá para errar mais. São jogadores que, às vezes, já têm custo para o clube. Aí você vai buscar um atacante que estava no São Paulo, de velocidade, e um outro que estava no Santos. Um exemplo. Também de velocidade. Só que um tem 1,80 m e é super veloz, e o outro tem 1,50 m e tem uma velocidade normal. É natural que você vai no mercado. É muito mais fácil vender um jogador rápido e alto do que um de velocidade normal e baixo. Então, isso daí parece até cruel, mas é mais ou menos a lei da selva, entendeu? O mais rápido, o mais técnico, de certa forma, o melhor, entendeu? Infelizmente, principalmente nos juniores, aí a conversa tem que ser bem franca. Se não for para dar retorno para o clube, não tem por que comprar. Perfeito. É o que eu... Perfeito. Então, vamos lá. Antônio, mais alguma pergunta para eu dar sequência? Sim, eu também poderia falar com o Evandro a respeito dessa captação, tipo que ele falar dos menores, como você falou aí que o sub-11, o sub-12, eles fazem o futsal. E se caso se o atleta ele não queira fazer o futsal, o que vocês poderiam fazer? Se ele quiser fazer somente fica livre. É que nós acreditamos que se você sabe disso, que já trabalhou com essa categoria, tem campeonato de futsal de meninos de 8 anos. Entendeu? Então, a gente acredita que não que enriqueça o acervo motor, mas deixa ele mais hábil. O futsal te obriga a uma velocidade de raciocínio maior, um domínio maior, uma tomada de decisão mais rápida e, principalmente, que eu gosto, é a velocidade da... Então, eu acho que isso, no salão, propicia sabe, esse tipo de treinamento. Então, mas se o menino não quiser fazer por qualquer motivo, não é obrigado. As 2 vezes semanal dentro do clube ele vai ter, entendeu? Com o campo. Eu acredito que até os 13 anos ainda é possível manter o menino nas 2. Após os 13 anos, eu particularmente, isso eu não estou falando de uma forma empírica, não estou falando que é científico, eu particularmente acho que já não é tão bom para o atleta profissional que vai continuar no campo, por outros motivos que a gente pode discutir mais para frente. Ou também pela sobrecarga, porque quando chegar no sub-13, ele vai ter um tempo maior de treino, né? Sim, mas o que mais me incomoda no 13, quando a gente pega o jogador de salão, Pete, porque ele traz cacuetes do salão que é difícil tirar. Pisar na bola, né?
conduzir, usa muito bico, porque os passes são curtos, são passes até de 10, o mais longo que tem um passe de 15 metros. E no campo tem passes de 40 metros, você não usa o bico. E você não consegue pentear a bola no campo com a trava se estiver chovendo. Então, esses cacuetes, usar, por exemplo, muito a sola do pé, esses cacuetes, eles trazem para o campo e tem dificuldade de adaptação. E o principal deles é o espaço, né? É o espaço temporal. Embora eles tenham uma velocidade de raciocínio muito grande, aquele espaço da quadra de 3 metros quadrados vira 30, né? Então, eu vejo muita dificuldade em jogadores de mais de 13, 14 anos do salão se adaptar no campo. Uma das coisas assim, que eu percebi quando fui trabalhar no Santos, lá no futsal, como é que eu posso falar assim? O Santos ia jogar contra o Corinthians. Então, assim, eram clássicos. Imagina, o moleque lá com 8, 9, 10 anos. Aí, o moleque com 7 anos, ele jogava lá 20 clássicos lá no ano. Era o Palmeiras, Corinthians, enfim. Aí eu vi que isso daí era um dos quesitos muito bons no futsal, porque eles já competiam já nos menores. E quando chegava lá, no Sub-17, eu vi que os caras, eu já joguei contra o Corinthians 50 vezes, já no futsal. E eu vi que isso aí era um quesito muito forte, que o futsal daria para eles. Não, sem dúvida, isso é uma verdade. E se você fizer uma projeção, um bom número desses menininhos que hoje têm 10, 11 anos e estão se enfrentando lá na escolinha de salão, alguns deles vão se enfrentar até os juniores. Então, para eles passa a ser natural. Um Atletiba, para eles, não tem o peso de você ir buscar um jogador no interior de Goiás e trazer ele para um mês de treinamento e soltar ele no Atletiba. Perto de um garoto da mesma idade que já jogou 10, 30 Atletiba desde o começo do futsal. Então, para a experiência pessoal deles, a escola de futsal é muito importante. E uma das coisas que eu percebi lá também, os atletas, eles já se conheciam, os rivais. Esse aqui faz isso, esse aqui faz isso. E assim, eles começavam a falar, o treinador, esse que já jogou no Palmeiras, ele agia assim, porque eu já joguei com ele. Então, assim, essa transição dos clássicos entre futsal e campo, sim, é perfeito. Só que daí, isso aí daí no caso fica um pouco restrito, né? Que nem o professor falou, Evandro, aí quando você traz o menino lá para fazer esse teste, ele se assusta, né? Ele acaba tendo esse choque de realidade, onde que outros já estão muito habituados, já estão maturados, já sabem, e aí demora um pouco o processo. Né? Sim. Legal. Sim, legal. Isso que tem que tomar muito cuidado para não acontecer, não incorrer naquele erro do que foi citado, né? Anteriormente, do Santos, do grau de maturação. Isso daí também tem que ser levado em consideração. A adaptação do atleta no clube. Eu posso contar? Então, assim, uma das coisas que eu percebi lá também, o que acontecia? Como o atleta, ele estava nas duas categorias, no Sub-11, o campo, e Sub-11, 13, tinha horas, alguns momentos que... E daí? Ele vai para a final do futsal, ele vai para a final do campo. E você sabe qual que vencia? O campo. Não tenha dúvida. Isso daí também, isso é um problema. Isso é um problema muito grave que a gente também encontra, pelo menos o ano passado encontramos muito aqui, porque o próprio treinador, né, quer ser campeão, é natural. E se coincidir as datas, a preferência é sempre o campo. E os atletas também, eles 99% eles procuravam o campo. Porque o marketing no campo é muito maior, tudo, né? Tudo. O dinheiro é maior, a visibilidade é maior, o sonho é maior, os ídolos do campo estão na mídia a todo momento. Tem muita coisa que influencia a tomada de decisão do garoto. Mas quando é jogadores de clube e de salão, primeiro é o clube. Até porque, muitas vezes, o próprio, que nem no caso do Curitiba, a própria escolinha da ABB é conveniado ao Curitiba. Então, são jogadores que jogam no Curitiba que treinam na ABB. E não é o contrário, né? Então, a preferência é sempre daqui do maior, né? Sim. É a lei da
É isso mesmo. Verdade. Tiago, é com você? Boa noite a todos. Boa noite, professor Evandro. Prazer você ter tirado um tempo aí para vir aqui para bater um papo com a gente. Só tenho a agradecer mesmo, agradecer o Pete que fez o contato. Eu ia perguntar sobre a questão de negociação de jogador, mas já foi colocado isso aí, né? Captação pensando na negociação. Vou fazer duas perguntas. A primeira, com relação à dificuldade, não sei se você participa afetivamente dos atletas depois que chegam no CT, né? Da dificuldade dos atletas de outras regiões para se adaptar. Se isso é um entrave, é um problema, às vezes você tem um atleta de grande potencial que acaba tendo essa dificuldade. E a outra pergunta, qual seria o grupo de trabalho ideal, o número para captação ideal, assim, para um grande clube, ou um clube médio de média expressão nacional? Aí? Então, vamos lá. São duas perguntas, né? Primeiro, a dificuldade regional, realmente, Thiago, eu tive uma experiência ano passado que foi muito chato, muito triste para mim. Eu trouxe um atleta da Bahia, ele era 0,4, um atacante, canhoto, mais de 1,80 m, uma força extraordinária. E eu via ele jogando no Curitiba lá no profissional. Ele era muito... Porque na Bahia, é como aqui no Sul, tem esses campeonatos amadores, mas lá envolve o estado todo. É amador, mas é o estado todo. E esse menino jogava no meio de adultos lá, e ele me impressionou. E eu fiz o possível para trazê-lo e trouxe. Ele, não sei, o frio e alimentação e o fato de ficar longe da família, por incrível que pareça, era um negrão forte, bom, rápido. E aí ele não jogou nada, para falar a verdade, nada. E o treinador era o César na época. Aí ele falou, Evandro, mas não dá para segurar. Eu falei, não, segura, que ele não é esse cara. Alguma coisa está acontecendo. Aí ele falou, tá bom, então vamos segurar. Aí ele achou que nós fôssemos dispensar, porque realmente a bola vinha nele e ele trotava. Ele tinha força para arrastar os dois zagueiros juntos. E aí eu falei, acho que era Thiago mesmo, mano. Já vou. Aí eu falei, você vai ficar. Eu sei que você é mais do que isso e nós vamos te dar uma chance. Aí ele falou, não, professor, pelo amor de Deus. É até gozado, né? Falou, pelo amor de Deus, senhor, me manda embora, eu tô com saudade de manhã. Eu falei, meu Deus. Saudade de manhã, meu pai do céu. Ele cuidava de carneiro no interior da Bahia. A casa dele devia ter uns 4 metros quadrados e cerca de madeira, assim, uma coisa horrível. Uma pobreza doída. E nem toda a estrutura que o Curitiba deu a ele foi o suficiente para seduzir e fazer a cabeça dele pensar que ele poderia mudar a vida da família toda. Então, a adaptação realmente é uma coisa que, às vezes, apronta, até para nós que temos tantos anos de experiência, escutar uma coisa dessa, de um potencial daquele, para mim foi muito triste. Foi uma derrota para mim, pessoal. E quanto ao número de atletas, Thiago, foi o Thiago, né, que fez. Isso, professor, só uma questão. A equipe de trabalho, né? Eu me referi, de captação. Qual seria o número ideal de pessoas, de scout? Se é interessante, na sua visão, um trabalho de scout forte por trás, enfim. Sem dúvida. Tiago, é o seguinte, vamos imaginar pós-pandemia ou antes. Né? Porque que nem eu tinha uma equipe, quando eu entrei no Curitiba, nós estávamos na Série B, era eu de coordenador e tinha quatro captadores. No final só tinha eu e agora não tem nenhum. Então, vamos voltar à realidade. Que isso passe e que eles contratem. O essencial é uma coisa. O que é possível é outra, Tiago. O essencial seria você ter um por estado. Né?
e principalmente no seu estado. Porque muitas vezes você deixa escapar um menino que está na escolinha a 300 metros de você, vem o Santos e leva, e você vai até o Acre para pegar um que era menos do que aquele. Então, na minha ótica, você tem que fazer um pente fino no teu estado. Cuide do seu estado para que um próprio aí do Sul, ou mais para o Sul ainda, né? Aí do Sul dá a impressão que nós não estamos no Sul, né? Mais para o Sul ainda. O Inter e o Grêmio, muitas vezes, vêm buscar aqui dentro de Curitiba. E isso é uma falha, entendeu? E o Atlético Paranaense vai buscar lá dentro de São Paulo. Quer dizer, alguém errou. Nós erramos e o pessoal de São Paulo errou, né? Então, primeiro, dentro do seu estado tem que ser muito bem cuidado. A capital e as cidades grandes, no caso aqui no Paraná, cidade como Londrina, tem 600 mil habitantes. E o entorno de Londrina tem 1 milhão e 200 mil habitantes. Maringá, Londrina, as cidadezinhas do lado. Quer dizer, será que eu preciso ir até o Acre? Então, na minha ótica, o pente fino tem que ser feito no teu estado, se for possível, e o clube tiver condição financeira, colocar um profissional, principalmente em São Paulo, que um estado que tem 46 milhões de pessoas, é lógico a probabilidade de achar jogadores, embora tenha mais time, mais equipes, mas a probabilidade é maior. Em Santa Catarina, principalmente na região oeste, que é uma região muito rica e de biotipo, uma biotipia singular, a colonização italiana e alemã muito grande, então tem jogadores muito fortes e de mercado futuro. O Rio Grande do Sul é difícil porque o Grêmio e o Inter tem um trabalho de captação muito forte. É difícil competir com eles dentro da casa deles, entendeu? É mais ou menos que nem jogar contra eles lá dentro. E com relação à parte extra-campo, digamos assim, você acha interessante um departamento trabalhando junto com os olheiros, né? Os antigos olheiros, os nomes. O pessoal de scout, você acha interessante ou nessa categoria mais jovens, assim, você não acha interessante esse processo? Não, eu acho mais interessante na base do que no profissional, para falar a verdade. Porque se na base você trouxe os melhores, você não se preocupe que o profissional, ao natural, ele chega e mostra. Entendeu? Então, você ter o pessoal, os scouts na base, os profissionais que acompanham a evolução desse atleta e que chamem esse atleta para corrigir durante o processo de formação, você chega no final no topo da pirâmide com uma margem de erro muito menor. Então, é que, como eu disse, uma coisa é o sonho, o que seria o perfeito. Outra coisa é a realidade financeira de cada clube. Então, a gente não pode imaginar, vamos supor, um time aí do interior aí do estado de Santa Catarina. O Criciúma ainda tem estrutura, mas um Brusque, que é um time competitivo, ter toda uma estrutura que tem o Flamengo. São realidades muito, muito grandes. Então, muitas vezes, equipes como... Estou citando o Brusque porque é o primeiro que me veio na cabeça. Eles vão ter que fazer mais com menos. Entendeu? Eles vão ter que buscar profissionais que saibam fazer tanto o scout, quanto saibam fazer a captação, quanto conseguem compilar um treino e mostrar aos jogadores. E o Flamengo tem todos esses departamentos bem divididos, né? Seria essencial, Thiago. Mas a realidade financeira do futebol brasileiro não permite isso na grande maioria dos clubes. Eu acho que dá para contar numa mão só os clubes que podem ter, além de uma gama de captadores, ter um departamento de scout que auxilia a categoria de base. Perfeito. Muito obrigado, professor. Legal. Então, assim, fica aberto aí para o professor Isaac ou o professor Eliseu, quiser fazer alguma pergunta. Professor Isaac, que já trabalhou categoria de base. Professor Eliseu, vai perguntar? Professor Eliseu. Boa noite a todos. Boa noite, Evandro.
Deus abençoe, meu querido. Dentro de todas essas maravilhas que a gente vem falando a respeito das categorias menores, eu trabalhei das categorias menores no ano passado e vi muitas coisas boas, mas uma coisa muito que me chamou a atenção foi, até não é nem uma pergunta, mas uma colocação minha, eu gostaria de ouvir a opinião do senhor a respeito disso. O menino bom, de bola, o menino tecnicamente, feito o trabalho certinho nessa transição de futsal para campo. E uma das coisas que eu vi que pode atrapalhar muito, até eu queria também fazer uma pergunta em cima disso, é que se existe uma cartilha de clube para com os pais, porque eu sei que eles influenciam muito, principalmente na parte psicológica dos garotos. E gostaria muito assim, de saber se existe, né, esse feedback dos pais, ter que confiar naquilo que o clube está proporcionando para o seu filho, e os profissionais capacitados da área que está executando o trabalho da evolução deles, para que eles possam alcançar, acredito eu, que o objetivo deles de uma maneira mais, entre aspas, mais tranquila e mais saudável. E eu vejo assim, a gente foi muito prejudicado por essa influência assim, muito dos pais a respeito dos meninos, sabe? E isso eu senti muito e gostaria de ouvir o senhor aí. Esse é um problema, Eliseu, que todos temos. Até aqui no Curitiba, os pais, entendeu? Os pais lógico, muitas vezes não, mas muitas vezes são os maiores adversários dos filhos, entendeu? Então, aqui, eu não sei se é isso que você quis dizer, aqui nós temos psicólogos. E quando a gente sente que a atitude está atrapalhando, a gente chama o pai e conversa. Porque, às vezes, você passa alguma coisa para o menino e o pai não entende. E se você está num clube pequeno, você não tem tempo de falar para o menino, para o pai, para a mãe, para o avô e voltar para o outro menino. Você continua o seu trabalho e não tem tempo de dar esse feedback para a família. O essencial é ter alguém que de suporte para você focar na tua metodologia, nos teus atletas e o departamento de psicologia acalma os pais. Um jeito que nós temos aqui, eu também, não sei se eu não entendi direito a pergunta, um jeito que nós temos aqui de evitar esse problema é evitar o pai dentro do CT de qualquer forma. Eles só entram no CT se for jogo de campeonato aberto. Vamos supor, Paraná e Curitiba. Aí abre para a torcida do Paraná, os pais entram. Se for um amistoso entre Paraná e Curitiba, não entra ninguém. É um jeito que nós temos de blindar os meninos e deixar eles à vontade, sem a pressão externa. Quem é professor de escolinha, como eu já fui, acho que todos nós aqui, a gente sabe bem o que significa isso, né? Show de bola, professor, show de bola. Era uma situação também que eu tinha na minha cabeça e conseguimos, com a compreensão de muitos profissionais aqui, fazer com que isso acontecesse, principalmente nas partes do treinamento. E foi uma das coisas que a gente percebeu aos olhos nus, a evolução dos meninos, a confiança, a tranquilidade que eles têm para trabalhar e enfim, os objetivos sendo alcançados, porque automaticamente, claro, mas a gente não tem como dizer, infelizmente, a presença dos pais inibe muito o atleta de ele poder se sentir mais à vontade. E principalmente falando dessas categorias menores, uma das coisas mais assim que nós devemos ter essa atenção, principalmente na parte psicológica deles, porque o trabalho você pede para eles fazerem, eles vão executar. Aquilo que é pedido para ser feito, eles vão fazer com alegria, da melhor maneira possível. Mas quando tem presença de pessoas que eles sentem autoprotegidos, que no caso dos pais, eles
se acolhe um pouco mais, fica um pouco mais envergonhado, até mesmo de ser chamado a atenção. Então, isso tudo atrapalha bastante. Mas é algo que eu tinha na minha cabeça e não é só eu que penso dessa forma. Os treinos têm que ser fechados. Thiago, eu não estava errado. Obrigado, Léo. Obrigado você, né? Professor Isaac. Só para pegar esse gancho aí do professor Eliseu, aconteceu comigo, né? Eu trabalhei sempre em clubes menores aí, e aqui no Fluminense, quando assumi em 97, basicamente eu estava sozinho, eu e o professor William, trabalha lá com vocês lá no JEC, né? E então, assim, a gente tinha bastante dificuldade nessa questão também de os pais envolverem, né? O que a gente fez que deu resultado, né? A gente inseriu também os pais para entender o que a gente queria, né? Por exemplo, um menino que a gente descobriu que de lateral ele era um bom meia, entende? Então a gente colocar e fazer com que o pai entendesse. Então a gente começou a inserir os pais dentro daquele modelo que a gente queria de jogo, do modelo, né, para que eles entendessem também e não cobrassem dos filhos de forma indevida. E queira ou não queira, a gente teve resultado positivo quando a gente fez isso, né? Mas assim, não é todos os pais que vão entender, não é todos os pais que vão concordar e tal, mas pelo menos amenizou um pouco aquela grande dificuldade de o pai ficar berrando do lado do campo para o filho fazer uma coisa que tu não tinha solicitado para ele, que não estava dentro do entendimento, dentro do contexto daquilo que a gente estava passando, né? Então, parou um pouco, a gente conseguiu levar depois, assim, os outros 2 anos, né? 2018, 2019, com um pouco mais de tranquilidade na questão de base, né? Apesar que daí 2018 eu já não me envolvi mais tanto, mas foi uma situação para a gente tentar resolver esse problema, né? Inserir os pais também dentro do nosso pensamento, né? Entender o que a gente queria com cada atleta. Se é certo, se é errado, né? A gente nunca vai saber, mas ajudou bastante. Se funcionou, tá bom, né? Funcionando é o objetivo. Eu falo muito, hoje não tanto, que é difícil nós falarmos com os pais, porque, como eu disse, minha captação era mais focada no 20 e 17, mas um exemplo que a gente pode levar para os pais, que aquilo ali é como se fosse uma escola. Aquilo é uma formação. O pai não vai na escola primária, senta do lado da professora e fala, não, 2 mais 2 é 4 mesmo, professor, mas também 3 mais 1 também é 4. Ele não vai lá atrapalhar a professora, né? Então, é como se fosse. Ou seja, deixa o ensino do futebol para quem se especializou em ensinar futebol. A gente entende que todo pai é meio treinador e pior são aqueles que jogaram em 1910 e acham que o futebol é igual e a forma de ensinar é igual. Então, eles se acham, de repente, tão conhecedores quanto aquele jovem de 30 anos que não para de estudar e fazer curso e se especializar, entendeu? É uma pena, a gente tem que ser meio psicólogo e saber entender que o tempo dele passou, mas não pode, ao mesmo tempo, falar isso para ele, entende? Você tem que ter esse discernimento de uma maneira educada, deixar ele no lugar dele e você fazer o teu trabalho livre, entendeu? Então, como vocês conseguiram com o diálogo, parabéns. Mas Curitiba, Atlético e Paraná, infelizmente, a gente não teve essa calma e talvez até porque o número de pais são maiores, entendeu? Então, a gente optou por afastar para fora dos muros da escola, entendeu? Digamos assim. Legal. Professor Isaac, aberto para você fazer alguma colocação. Boa noite, Evandro. Boa noite a todos aí. Boa noite, Isaac. Eu vou fazer primeiro uma consideração sobre esse negócio dos pais aí, que eu estou trabalhando na categoria de base, na verdade, trabalho com atletas de idades menores desde 2003, então já há bastante tempo. E, com certeza, uma das maiores dificuldades, principalmente nas idades menores, até os 14 anos, é uma dificuldade enorme trabalhar com os pais.
E uma das experiências que eu tive foi no Santos. E lá eu via os meninos tudo treinando, e os pais não podiam assistir o treino. Acho que o Pete conhece lá bem. E os pais ficavam em cima do muro do CT do Rei Pelé, lá nas árvores, tu olhava para a árvore, lá no CT, estavam eles tudo pendurados em cima da árvore, gritando com os filhos, né, cara? Então, uma situação assim, até uma situação constrangedora, eu via que ela é uma situação constrangedora, né, cara? E quando nós fomos trabalhar no Monte Azul, cara, a gente tomou a mesma decisão do Valmir, cara. A gente começou a chamar os pais para palestras. A gente chamava o pai junto, fazia uma palestra com o pai, mostrava modelo de jogo, e geralmente assim, ó, quando nós começava com 2 imagens. Uma imagem do campo aberto, né, cara, só os jogadores ali, outra imagem cheia de risco, né? Mas eu rabiscava tudo, linha, zona, tudo. Daí perguntava para o pai, bem assim, perguntava para os pais o que eles viam naquelas linhas tudo, né, cara? Os pais nunca conseguiam identificar. Daí ele falava, aí é a diferença do profissional que está trabalhando com seu filho e de você que tem a ideia de que tem de futebol. E daí a gente começava com essa palestra ali, a gente conseguiu ter bastante êxito. E hoje no clube que eu trabalho também é bem aberto, os pais participam também, né, cara? Principalmente nas idades menores. Mas vamos para a pergunta aí. Focar na categoria sub-17 e sub-20. Hoje, o atleta que vem da várzea, ou do amador, como você citou, da Bahia, o atleta que vem de experiência de escolinhas, a diferença na captação do Curitiba, vamos dizer um exemplo assim, o olhar do Curitiba para esses 2 atletas, a diferença do quesito para trazer eles, é um olhar diferente ou é o mesmo olhar? Olha, nos juniores é muito difícil trazer da várzea para os juniores e do amador também para os juniores, porque se você consegue ver um jogador, por exemplo, aqui aí também tem um amador nosso aqui, é muito competitiva a primeira divisão. Mas se tiver um jogador de 18 anos jogando amador na várzea, digamos assim, melhor do que um jogador que tem no mínimo 5 anos de formação, como nós dissemos anteriormente, mais de 10 Atletiba. E se esse jogador de 18 anos tiver uma condição melhor do que você tem em casa, alguém está errado. A base toda está errada. Você entendeu? Porque acontece. É raro, muito raro. Dá para contar nos dedos. Então, eu, particularmente, quando os caras falam assim, poxa, tem um jogador aqui que é excepcional, ele joga no meio dos adultos. Olha, eu sou meio receoso, porque eu vejo a dificuldade que é para achar um jogador mais ou menos que eu possa pelo menos trazer para ser avaliado. Falar que tem um melhor do que... Vamos supor, eu vou dar um exemplo citando nomes. No Curitiba aconteceu isso, com o Matheus Bueno. Matheus Bueno, se vocês olharem, é um jogador que está no profissional hoje, e ele jogava na várzea. Só que ele foi trazido pro 17. Ele tinha idade de sub-17. E ali foi um erro. Ou seja, ele estava num time aqui que chama Novo Mundo. Pete deve conhecer os times amadores daqui. Eu falo Pete, mas é Antônio, né? Ele estava no Novo Mundo, mas era um jogador singular, uma bola longa espetacular, alto, forte e de uma personalidade difícil. Entendeu? Então, foi difícil a adaptação. Ele foi trazido para o Curitiba e hoje ele já jogou no profissional e faz parte do elenco profissional. Mas de todos esses anos ali, jogador com essa qualidade que passou batido, entre aspas, por isso que eu falo, muitas vezes eu bato na tecla, tem que fazer um pente fino na capital, na cidade onde você mora, para que isso não ocorra. Porque quando ocorre isso, não é bonito para ninguém, entendeu? É sinal que muitos falharam. Então, o que eu vi foi só esse daí, no Curitiba, pelo menos. O Matheus Bueno, e isso daí é comprovado facilmente, só você entrar e olhar no elenco do profissional, que você vai achar ele lá, e os jogos que ele teve na base
e com quantos anos ele chegou no Curitiba. Então, assim, Evandro, vou dar um feedback assim do que eu venho trabalhando. Eu trabalho a categoria, trabalhei muitos anos agora na categoria sub-20, né, cara? E eu tinha quase o mesmo pensamento que você, cara. E ultimamente os atletas que vingaram e tiveram um sucesso nas equipes que a gente passou, cara, foi a equipe que a gente conseguiu, até que a gente captou no amador, cara. Por incrível que pareça, cara. E uma coisa que eu tinha até uma situação, até um dos meia, vocês conhecem o meia Juan, que está hoje no Corinthians, cara, está tendo o sub-20 do Corinthians. E ele foi captado ali perto de Londrina, cara, jogando o campeonato amador de futsal, cara, entendeu? E ele com 19 anos na época, né, cara? Então, assim, foi uma negociação aí que o clube que eu estava anteriormente, cara, foi uma das maiores transações nos últimos anos, né, cara? Então, assim, me surpreendeu. Hoje tem um caso aqui no Clube do Tubarão também, de um atleta que a gente também fez uma captação e ele veio do amador também, né? Até de um grande centro, de uma grande cidade também daqui do sul, né, cara? E surpreendeu porque ele é sub-20 e o que me chama a atenção, que eu falar para ti da diferença, cara, eu vejo que o jogador do amador hoje, com essa experiência, o jogador do amador, ele acaba tendo uma tomada de decisão mais rápida e com mais personalidade, às vezes, que o atleta que trabalhou só em escolinhas, cara. Eu vejo com a técnica, eu vejo uma dificuldade, mas a tomada de decisão dentro do jogo, a personalidade é maior. Vou dar um exemplo desse atleta agora, que foi captado agora aqui, cara. Ele é 2001, ele nunca teve nem bid, cara, por incrível que pareça, e jogou 2, 3 jogos na categoria sub-20 e já subiu profissional. E já estreou no profissional, cara, com uma personalidade enorme, né, cara? Então, eu fiz essa pergunta porque, e até por uma pesquisa do professor Israel, cara, que ele fez uma pesquisa esse tempo atrás aí, cara, que os atletas da geração de 2016, de 2016 a 2011, os 20 maiores clubes do Brasil, cara, a maioria saiu de cidades menores, assim, de 100 a 200 mil habitantes. E a maioria saiu de trabalhos assim, né, cara, de várzea, né, cara. Então, por isso que eu estou te passando isso ali, essa pergunta, tem essa diferença. Porque o que eu vejo hoje, com a experiência, o atleta chega a vir no sub-20 ou no sub-17, uma saturação de competição tão grande, que para ele já não tem a mesma emoção, como tu falou da emoção do atletismo. Aí ele já não tem essa emoção, ele se joga tanto tranquilo que não tem mais esse fio na barriga. E isso que eu vejo voltando assim, quando ele chega nessa categoria. E para ele, assim, não é mais novidade tudo que ele está vendo. E para o atleta que aquilo ali tudo é novidade, ele recebe melhor as informações e acaba absorvendo melhor essas informações e evoluindo, cara. Mas é só uma experiência minha, né, cara? Isso é particular, né, cara? E o que você... Não, eu concordo com você. É que é o seguinte, eu estou citando exemplos de times de Série A. Ou, quando você achou esse jogador amador aí, você dirigia qual equipe? Do Metropolitano, cara. Então, o Metropolitano, se bem que o Metropolitano tem uma base até de respeito. Mas, para nós, por isso que eu digo que é uma falha. Alguém errou no percurso. Tem um outro jogador também, o Liedson. Vocês lembram o Liedson, atacante do Corinthians? Ele também veio para o futebol já com 19 anos, jogando na base. Existem histórias. O que eu particularmente, eu tenho um pouco de receio, ou talvez até de um pré-julgamento que eu faça, porque tem uma coisa que chama lastro físico. E isso daí você constrói desde o 15, 16, 17, 18, 19 anos. Aí, um jogador de 19 anos, que não foi trabalhado desde lá da base, a hora que ele é submetido a altas cargas de treinamento dos juniores, ele aponta muitas lesões. Eu estou falando isso porque não é que a gente não pegue jogador. Muito. Pega e muito. Ou, às vezes, nem é da várzea. É da 4ª divisão de São Paulo. A Bezinha, que é jogador de sub-23. Lá tem jogadores interessantíssimos. Mas que não tem laço físico que suporte um treinamento de alto nível para uma categoria juniores. Você foi feliz. Você, além de pegar o jogador te ajudou no campo, né? Mas aqui, as experiências que nós tivemos, a única que me vem à mente agora foi a do Matheus Bueno e na categoria sub-17.
Só pegando esse raciocínio do professor Evandro, teve um jogo que eu e o Thiago estávamos do Atlético Paranaense, aspirantes, eu acho que contra o Santos, e o diretor estava falando, aquele menino a gente trouxe da Bahia, acho que era 17 ou 18, não sei, e ele estava com problema, ele muito técnico, muito bom jogador, mas problema físico. Ele não estava aguentando o jogo, deu cãibra, a maturação dele dava para ver que a diferença dos outros atletas para ele tinha diferença física, mas ele é um muito bom jogador. Ele já estava no Atlético. Então ele falou, ele vai sofrer um pouco. Então, assim, foi uma exceção que o Atlético achou, mas deu para ver a diferença física, né, dos outros atletas. Isso aí realmente acontece. Eu também, assim, eu defendo, assim, eu acho que em clubes menores você consegue ter mais êxito, na minha opinião pessoal, como o professor Isaac teve, do que um clube grande. Justamente o processo que é feito lá no 14, 15, 18, e você consegue, por exemplo, pegar vou dar o clube Ercílio Luz aqui, por exemplo, a gente consegue pegar um cara aí da Varta, do sub-17, sub-20, jogar aqui e ele vai render. Porque a exigência física, a maturação não é a mesma que tem no Santos, no São Paulo. E aí a gente consegue se adaptar ao cara e o cara vai virar, o cara pode virar. É uma opinião, fisiologicamente falando, que eu enxergo. Diferente de um clube de Série A. Eu também penso bem parecido. Eu acho que quando o clube é menor, você acha na várzea e ele disputa o campeonato e joga. E pode até ser vendido. Aí o day after que é o problema, entende? O depois que quando começam os treinos, quando começam competições quarta e sábado ou quinta e domingo, aí ele vai acusar, entendeu? Mas é lógico, toda regra tem uma exceção e a gente tem que estar atento a isso. Por isso que eu volto a frisar, na captação, se você não fizer um pente fino na tua região e no teu estado, não adianta você começar a mirar São Paulo, Bahia, se você está deixando escapar dentro de casa. Você citou que você achou um menino no Londrina, né? Jogando a várzea em Londrina. Você já imaginou que feio seria ficou, né? Sim. Então, só voltando. Você imaginou o PSTC e para o Londrina? Como foi negativo isso? Você saiu lá de Santa Catarina e achou um cara jogando no salão em Londrina. E eles estavam lá em Londrina e não viram. Isso é verdade. E hoje ele está no Corinthians, né, professor Isaac? Está no Corinthians, esse menino, assim, ele na verdade, um rapaz da região de Londrina que indicou para a gente. E tinha um rapaz disputando uma Copa Brasil lá de futsal amador lá, né? E acho que é adulto, na verdade. E o rapaz decidia todos os jogos, né, cara? Daí a gente trouxe para uma semana, através de um diretor do clube, eu trouxe para ficar uma semana com a gente aí. Logo na primeira semana ele se destacou. E o primeiro jogo nosso contra o Atlético Paranaense, na categoria sub-20, ele foi o destaque, o Atlético Paranaense que ia levar na época. É o primeiro jogo dele no campo, para ter uma ideia. Entendeu? E o menino não abria a boca. Quando o menino chegou, é impressionante, ele é muito tímido, mas tu colocava ele dentro do campo, ele decidia os jogos. Disputamos a Série B do Catarinense aqui no profissional, ele decidiu vários jogos. Quando subimos para a Série A, ele decidiu vários jogos, até contra a Chapecoense, ele decidiu um jogo. Fez um gol maravilhoso. Daí veio o Corinthians, veio várias equipes em busca dele, né, cara? E ele saiu bem valorizado aí, com mais de 3 dígitos aí, foi negociado para o Corinthians, pegou seleção brasileira na Copa América, então ele foi para a Veja como aí, ficou treinando com a seleção brasileira. Então, assim, o Corinthians se espantou, até vou colocar essa parte física, que o Corinthians, quando recebeu ele, as primeiras semanas de treinamento, mandou uma mensagem para o clube aqui, e se espantou com a maturação física dele. Ele já tinha 19 anos, mas ele tinha uma maturação assim, de um atleta de 22, 23 anos, fisicamente. Né, é um trator. A gente considera ele como uma exceção, né, Isaac? Ele é uma exceção. Acima da curva, né, cara? Daí, lá na Copa São Paulo, ele foi um dos destaques do Corinthians, até elogiado pelo Neto, e o Thiago Nunes agora subiu no profissional. Então, assim, é um atleta fora da curva, né, cara? Só que estava no futsal, né, cara? Pra ter uma ideia, quando ele chegou no campo, ele não conseguia cabecear a bola, cara. Porque ele no futsal nunca cabeceava a bola, né, cara? Ele nunca esse é outro lutador. Só que assim, quando ele pegava no 1 contra 1, ofensivo, né, cara? Pô, ele ia dentro dos caras e decidia o jogo. Ele finalizava na passada, né, cara? Então isso que chamou a atenção de todo mundo. Né? Mas é um atleta fora da curva, né?
É outro caso de atleta fora da curva aqui em Santa Catarina que eu vejo, é o Moisés. Moisés é um jogador que estourou aí com 22 anos. Hoje a Chapecoense quer negociar, a Ponte Preta. Várias equipes querem negociar, comprar ele, né, cara? Então, um atleta que teve até numa categoria de base e não teve sucesso, né, cara? Então, aí teve um diretor aqui, viu ele jogando a várzea e levou ele só que teve pouca chance no profissional, daí começou a rodar e subiu um time aqui de acesso e virou realidade. Então, quer dizer, são exceções. O que eu quis colocar ali, Evandro, eu concordo com você que o atleta tem lastro quando chega na categoria sub-20, né, cara? Mas eu vi que, assim, às vezes a categoria de base, eu vou naquela primeira questão lá do Adriano, cara, às vezes a gente ingessa tanto o menino com as metodologias, cara, e o atleta ele começa a perder a tomada de decisão, cara. E às vezes o atleta que vive só na várzea, no amadorzão, ele toma decisão, ele resolve problemas dentro do jogo. E quando ele chega na categoria sub-20, aquele atleta que estava lá acostumado, aquela metodologia tudo certinha, tudo rigorosa lá, só toca quando o atleta fizer o posicionamento dando o terceiro homem, toda aquela situação toda lá que é colocada, ele quando chega ali na categoria sub-20 ou no profissional, acontece um problema lá, principalmente no profissional, tu coloca um atletiba dentro do caldeirão lá da arena lá. O treinador não consegue mais falar com o atleta. E ele vai ter que resolver o problema dentro do jogo. Nós temos um caso do Eliseu, que foi atleta aqui, sabe muito bem disso, né, cara? Ele vai ter que resolver o problema lá dentro do jogo, né, cara? E daí o atleta que foi engessado numa metodologia, todas as categorias, desde o sub-11 até o sub-20, cara, aquele atleta que às vezes saiu da várzea, ele consegue tomar essa decisão dentro do jogo. Eu comecei a notar isso, né, cara? Eu vou dar um próprio exemplo, assim, do meu filho, cara. Meu filho, ele começou no futsal com 5 anos de idade, cara. E quando ele chegou nos 13 anos de idade, cara, ele estava tão saturado de competição, cara, tão saturado de competição, e ele passou pelo Grêmio, Palmeiras, clubes de referências, né, cara? E mais saturado, cara, com idades menores, de ficar em pensão, naquelas pensão de mãe cuidadora, passou por todas essas situações aí. E quando ele chegou no sub-13, ele chegou para mim e falou assim: pai, eu não quero mais jogar futebol, cara. Cansei disso aqui, cara, de ficar treinando. Eu quero fazer outra coisa na minha vida, cara. Já sabe o que eu fiz? Aqui tem um campo de areia aqui perto de casa, cara, e o pessoal que vende rede aqui na cidade se reuniu para jogar futebol, cara. Coloquei ele para jogar lá, cara. O prazer dele é enorme jogando lá, cara. Entendeu? Daí um dia os caras falavam assim: pô, a gente desce o cacete no moleque aqui, cara. A gente desce o cacete, os caras falavam para mim, né, cara? Ele saiu daquele de jogar rede, depois eu fui assistir ele jogar futebol com 14 anos, que ele ficou 1 ano jogando só pelada. Com 14 anos eu falei assim: pô, ele evoluiu muito mais do que nos anos tudo que ele jogou futebol, cara, em metodologias, cara. O que ele evoluiu no sub-15, hoje ele está no sub-17 jogando, né, cara? O que ele evoluiu naquele ano jogando na informalidade, como se diz, no jogo informal, cara, foi muito, né, cara? Então, às vezes, eu tenho notado, assim, que às vezes tu tem uma metodologia, como o Adriano falou, muito rigorosa, tu acaba engessando o próprio atleta. Né? Legal. Verdade, você tira o improviso, né? O improviso é um fator que o próprio nome se diz, né? É o fator, é você improvisar numa situação adversa. E se você está, como você disse, engessado, você tem lugares que você vai correr, né? E aí ele vai olhar para o treinador, ele olha para o treinador: o que eu faço agora, treinador? Não sei. A gente não treinou isso. A gente não treinou isso. Eu vou dar um exemplo do meu filho, cara. Ele treinou futsal numa equipe, cara, que ele tinha isso com 9 anos de idade na época, cara, uma equipe que foi campeã estadual e tudo, né, cara? É um destaque, né, no futsal. E ele tinha um caderninho que ele marcava jogada 1, C, B. Daí eles olhavam para o treinador gritava jogada 1, C, B, sei lá, C19. Ele ia lá e os meninos faziam tudo bonitinho na quadra, né, cara? Daí um dia eu falei: cara, esses caras não vão ganhar um jogo, cara. O salão tem muita jogada ensaiada, né? Tá certo. Então, então, assim, acho que já estamos chegando num horário já bem avançado aí. Vou deixar aí algumas considerações finais, se quiser fazer uma última pergunta. Né? Eu, da minha parte, já fui muito aprendido. Deixa eu fazer uma pergunta. Tá bom, pode fazer, professor Antônio. Então, Evandro, voltando lá atrás a respeito lá esse jogador de várzea, aí teve um jogador aí em Curitiba que jogava no Combate Barreirinha, ele chamava Rideu. Eu não sei se você se lembra dele,
que daí o Paraná o chamou ele para jogar, que ele ficou um ano, aí depois ele voltou lá pro combate. Eu não sei se você se lembra desse. Me lembro, oi Pedro, me lembro, eu fiz faculdade com ele, meu amigo. Ele. Então, você se lembra que daí ele foi para o Paraná, aí tentou jogar lá, que era um bom jogador. O Arce, eu acho que jogava bola com ele. Ele voltou a jogar no combate por causa do dinheiro. Porque no combate ele ganhava 3 vezes mais. Então, assim, às vezes isso aí eu vi aqui também em Joinville, vi um monte de Curitiba, vi lá em Jaraguá, o que acontece? O cara, ele vai deixar o profissional, o porquê? Ele recebe 4 vezes mais. Em Jaraguá-Sul, lá tinha atletas que jogavam lá no Juventus, que jogou o amador, os caras ganhavam 400 reais por jogo, e no Juventus os caras não ganhavam nada. Então, assim, às vezes o cara, ele deixa o clube para jogar, vai, porque acontece? Ele é reconhecidamente, vai ganhar mais, tem mais fama, mas assim, eu vejo que assim, o Rideu, por que ele deixou lá o Paraná? Porque ele não, teoricamente, não estava aguentando a carga e foi ganhar mais. E isso pode acontecer também, eu acho. O Rideu eu conheço, ele jogou tá jogando até hoje, Pete. O ano passado ele jogou pelo Trieste. E ganha muito esse cara. É um japonês. Ele é um dos caras mais Paraná. Eu conheço ele desde que ele jogava futsal, no time do Ricardinho. Jogava Ricardinho, Alex, no futsal ainda. Ele sempre foi um excelente jogador. Mas no Paraná Clube, especialmente, quando ele foi para o Paraná, ele chegou a fazer 1 ou 2 jogos pelo profissional. Lógico que lembro. Eu lembro do jogo. Inclusive, eu lembro do jogo que ele partiu lá de trás, chegou na frente do goleiro e não tinha perna para finalizar e errou. Os jornais falavam bastante dele, um monte de coisa dele. O exemplo é um exemplo prático do que nós dissemos. Para o Rideu, faltou o lastro físico para suportar as competições de alto nível. E ele já tinha uns 21 anos, 22 anos. Já tinha 22 ou mais até. Eu vi. Me lembro. Inclusive, eu fui ver, eu conheço ele, eu fiz faculdade com ele. Me lembro dele. É isso que eu queria falar. Isso que eu queria voltar atrás. Legal. Então, bom exemplo. Mais alguém quer fazer uma pergunta? Deixa à vontade. Pergunta. Então, professor Evandro, até o pessoal vai acompanhar a gente depois pelas redes sociais, né? Eu queria que você colocasse aqui, trabalha há muitos anos já com isso, né? Mas ser captador é uma profissão apaixonante? Como é que se identifica isso aí? Olha, pelo pouco tempo ou não, né, que eu tive, uma coisa você tem que ter em mente. Você tem que ser desprovido de vaidade. Porque muitos que você vai trazer vão chegar. E quase todos não vão lembrar. Então, você tem que ter na sua cabeça que aquele é o teu trabalho e não espere nem obrigado, porque não vai ter. Então, se você tiver isso em mente, se for desprovido de qualquer vaidade, do tipo, nossa, fui buscar o fulano de tal. Não. Ele passou por mim, não me deu nem oi. Esquece. Faz o teu trabalho e esquece o que vai acontecer depois. Entende? Isso você tem que ter bem em mente. E é importante o pessoal saber de uma coisa. Vamos usar como exemplo esse menino aí de Londrina, que jogava futsal. O analista de desempenho nunca acharia ele. Porque o analista de desempenho está dentro do clube. Quem achou ele foi um observador. Então, ele só é alguém hoje, e Deus queira que vá até mais longe, porque alguém viu ele lá e ligou para vocês. Agora, depois que ele está aqui, aí o analista de desempenho ajuda ele. Mas até ele chegar aqui, quem trouxe ele, você viu? Ninguém citou o nome. Você falou assim, contactaram um diretor nosso lá do time e ele trouxe. O diretor trouxe, por quê? Porque alguém viu e ligou para o diretor. E esse alguém viu que
que é entre aspas, o olheiro. Por isso que eu falo, ele é o anônimo que faz as coisas acontecerem. Entendeu? Perfeito, professor. O professor Alan, do Coxa, mandou um abraço aqui para o professor aqui, mandou um abração aí. Ok? E já quero agradecer também, né, por ter nos cedido esse espaço aí, tá nos falando, né, deixando bem claro aí nas suas explanações. Agradeço desde já e já vou dando uma boa noite para a galera aí. Tá certo. Mais alguém? Considerações finais? Agradecendo aí ao professor Evandro pela excelente explanação aí, porque agregou bastante e realmente foi muito bom. Mais alguém? Tiago, professores? Opa, Professor Isaac? Professor Isaac? Opa, Evandro, primeiro agradecer a tua presença aí. Mesmo dando seguimento aí ao que o Valmir falou, né, cara? Eu gostaria que você desse uma mensagem agora, cara. Porque eu sei que o nosso programa aí tem algumas pessoas que assistem, né, cara? Bastante gente assiste pelo canal do YouTube, né, cara? Eu queria que você falasse agora referente aos pais, cara. Que tem, talvez, o sonho do filho, cara, ser descoberto por um olheiro, cara. Entendeu? Acontece muito, né, cara? E eles vivem nessa expectativa, né, cara? Eu queria que desse uma mensagem para eles, cara. Deixasse uma mensagem para eles. Que sinuca de bico. Não, apesar de ter cortado o áudio, eu acredito que ele queira que a mensagem seja para os pais, né? Era isso, né, Thiago? Isso. Sobre um observador vir achar o teu filho, entendeu? Aquela coisa, né? O sonho, né? É o sonho. Para os pais, só para que fique claro, você disse muito bem, né? Muitas vezes é o sonho do pai que é passado ao filho, né? E talvez por amor e para não deixar que o filho cometa o mesmo erro, eles exageram nas cobranças dos meninos. Para os pais, eu peço sempre o seguinte: leve seu filho numa escolinha séria, onde tem um professor de educação física preparado para isso. Acompanhe, mas dê liberdade ao profissional. Porque o teu sonho transportado para o teu menino só vai se concretizar se tiver o auxílio do profissional. Não é ele que vai fazer o menino evoluir, é o profissional que está com o menino. Então, na minha opinião, o importante para o pai é, primeiro, procure uma escola onde o profissional que está lá te passa toda a confiança e garantia que você vai entregar teu filho para um profissional que vai realmente ajudá-lo. Depois disso, só acompanha, mas deixa o profissional trabalhar. É o que eu penso. Legal, bacana. Mais alguém? Tiago? Não, Pode falar, Thiago. Não, só queria agradecer mais uma vez ao professor Evandro. Acho que foi muito bom mesmo. Peço desculpas pelo contratempo que teve ali com relação ao nosso início da reunião, né? Foi mais uma falha nossa do que sua, professor. E mais uma vez agradecer pelo teu tempo aí, pra ficar batendo papo com a gente e explanando tudo sobre a profissão, né, função. E só para finalizar, com relação a essa pandemia aí, qual a sua perspectiva no futebol? Para não, o que você acha que a base vai voltar a respirar? Então, Thiago, eu junto com mais 19 profissionais fomos desligados do Curitiba no mês passado, na metade do mês passado. E eu acho que o momento agora, para os profissionais como nós, o Curitiba fez isso, o Corinthians fez isso, o Vasco, o Botafogo, o Flamengo, todos os clubes fizeram de uma maneira geral. Eu acho que o momento agora é de calma, porque o mercado está parado. Eu acho que a gente deve pegar esse tempo que nós temos ocioso e se preparar um pouco mais, porque a hora que o mercado reaquecer, vão ter grandes profissionais desempregados. Então, eu acho que o momento agora é de
estudo, tem um período sabático para você estudar, porque quando o mercado reabrir, a concorrência também vai ser muito grande, entendeu? Perfeito, muito obrigado, professor. Mais alguém? Eu posso falar? Pode falar, Antônio. Então, Evandro, com essa evolução do futebol, essas pandemias, enfim, a evolução tática, física, técnica, o que você poderia passar de mensagem para os clubes nos próximos anos, a evolução no futebol, com relação a espaço físico e técnico, né? Pete, eu tenho uma visão bem singular do futebol, que muitas vezes os caras me chamam até de louco. Para mim, a tendência, a evolução do futebol, ele vai, além da técnica, tática, física e psicológica, que isso daí é redundante, eu acho que cada vez mais rápido vai ser o futebol. E cada vez menos toques vão se dar na bola. Alô? Oi. Pronto. E cada vez menos toques vão se dar na bola. Então, se fosse dos fatores e das valências físicas, aquela que eu gostaria de ter bastante aprimorado em meus atletas seria a velocidade. Além de, não vamos esquecer da técnica, tático, psicológico, mas dentro das valências físicas, eu acho que a velocidade vai ser o carro-chefe no futuro. A velocidade da bola vai ser maior do que é hoje. E centro de treinamento, o que você acha também? Do quê? E centro de treinamento. Os clubes ter mais espaço físico para treinar. A campos, academias. É que eu fui feliz nos clubes que eu passei e eu nunca tive dificuldades com campo de treinamento. Com qualidade de campo, sim. Mas, por exemplo, no Curitiba, antes de estar no Curitiba, eu estava no Fortaleza e a gente tinha muito campo para treinar, mas isso é sine qua non. Se você não tiver um bom local de treinamento, você não consegue evoluir teu jogador, né? É tolo pensar o contrário, que se você não tiver um bom CT, você vai construir bons jogadores. Isso uma coisa leva obrigatoriamente a outra, né? O clube que não tem centro de treinamento hoje, eu acredito que está fadado a um insucesso, né? É verdade. Só para lembrar, o Alan é um grande amigo, é um treinador. Hoje ele está na categoria sub-17 do Curitiba e é um bom menino e acho que tem um futuro muito grande como treinador no Coxa. Isso aí, professor. Beleza, Evandro. Então, assim, Adriano, tudo certo? Tudo certo, então? Eliseu, tudo tranquilo? Eliseu, com você? Tranquilo, só para agradecer aí ao professor Evandro aí pelo tempo aí que teve, né? Que disponibilizou aí para estar passando o conhecimento aí para nós, agregou muito, né? Dentro das nossas expectativas, eu falo mais por mim, dentro da minha expectativa, bem bacana, eu vi bastante coisa, bastante detalhes aqui que eu tinha dúvidas e acabo acreditando mais e mais, né? E sendo mais convicto daquilo do caminho que eu quero seguir. Agradecer a todos pela oportunidade aí, que na próxima a gente possa estar presente aí. Obrigado mesmo de coração. Legal, bacana. Professores, então, Isaac, tudo certo? Tranquilo? Tudo certo. Antônio, professor Valmir? Tudo certo. Tiagão? Tudo certo? Então, podemos então encerrar a nossa conversa, nosso debate de hoje. Mais uma vez, para finalizar, professor Evandro, muito obrigado, tá? E uma boa semana para você e muito obrigado pelo tempo aí, e agregou muito nossa conversa de hoje. Tá certo? Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço, Tiago, Eliseu, Valmir, Adriano, Isaac e o Pete. Obrigado vocês pela oportunidade. Tomara que eu possa ter agregado alguma coisa. Eu acredito que esse tipo de reunião ela serve
para nós reafirmarmos conceitos, sabe? Ninguém sabe mais do que ninguém, é só uma questão de reafirmar conceito. Todo mundo tem pré-estabelecido uma maneira que enxerga o futebol e é bom escutar opiniões diversas e você vai criando dentro da sua cabeça o teu modelo de jogo, a tua maneira de enxergar esse esporte que a gente tanto ama, né? Obrigado novamente, Thiago, e a gente está sempre à disposição a vocês. Tá certo, então. Então, pessoal, boa noite a todos, um bom descanso e uma boa semana a todos aí. Um abraço. Valeu, boa noite. Um abraço, tchau. Tchau.